E aí, meus amigos, aqui é o Júnior Correia, esse daqui é meu canal, o canal Júnior Correia, onde você pode ver vários vídeos meus, vários programas onde eu falo sobre vários temas. O meu canal é novo, então eu já te peço para você me ajudar a se inscrever no meu canal, a curtir o meu vídeo, a compartilhar com seus amigos e ativar o sininho para você nunca esquecer quando eu tiver alguma atualização, algum vídeo novo aqui. Bom, vamos entrar no assunto. Hoje nós vamos falar sobre um tema que está muito em voga aí e devido às últimas colocações de certos candidatos a presidente do ano que vem, eu acho interessante a gente falar sobre algumas coisas, que é o voto auditável. O que é isso? O que é o voto auditável? Primeiro a gente vai entender o seguinte, o nosso sistema eleitoral é um sistema representativo, onde nós escolhemos as pessoas que irão nos representar, seja no Congresso, seja na Câmara Municipal, seja na Assembleia, seja onde for. Então somos nós que escolhemos as pessoas, não é um sistema direto de representação. O que é o sistema direto? O sistema direto seria tipo assim, se nós tivéssemos um governante e toda vez que o governante quisesse propor um aumento de imposto, quisesse propor uma lei, ele convocaria toda a população para poder opinar sobre aquela decisão. Nós temos isso na nossa democracia, nós temos isso no nosso país, que são as consultas, são as consultas, os plebiscitos e os referendos. Esses são mecanismos que o governo pode utilizar para poder saber. Quem não se lembra, por exemplo, do referendo das armas, lá em 2005, não chegou a ser um plebiscito, porque um plebiscito é quando você já tem uma lei e quer saber da população o que ela acha. O plebiscito que nós tivemos foi em 94, se eu não me engano, quando houve a pergunta: o que o povo brasileiro queria? República, monarquia, parlamentarismo? Nós escolhemos a república através de um plebiscito. Na questão das armas, nós tivemos um referendo. Então foi consultado: você gostaria que você tivesse o poder a ter porte de armas, ou você gostaria que não, que o porte de armas fosse só para policiais? Então tinha o sim e o não. Então essas são as formas de atuação direta nossa no campo político. Mas nas outras coisas, na maioria das coisas do nosso país, o nosso sistema é o representativo. Ou seja, nós escolhemos deputados, nós escolhemos senadores, nós escolhemos vereadores e prefeitos, governadores e presidente da República. Eles irão nos representar. Bom, e por que isso é importante ser dito? Pelo seguinte: quando nós escolhemos alguém para nos representar, nós esperamos que essas pessoas realmente, de fato, nos representem. Então, para isso, nós precisamos que tenhamos pessoas dispostas a representar aquilo que nós acreditamos. Mais especificamente é o seguinte: nós temos um sistema eleitoral que ele não é direto na escolha do Poder Legislativo, na escolha dos deputados, senadores e vereadores. Ele não é um sistema direto, como, por exemplo, para presidente, para governador, para prefeito. Não é majoritário, ele é proporcional. Então, tipo assim, lembra antigamente quando a gente falava, entra fulano que teve 50 mil votos, mas não entrou ciclano que teve 80 mil votos. Não sei se vocês se recordam. Por que acontecia isso? E ainda acontece de certa forma. Porque na escolha dos deputados, no Brasil, a estrutura brasileira, a estrutura eleitoral brasileira entende-se que o seu voto para o Poder Legislativo, para os representantes, é um voto para o partido. Você vota no partido através daquela pessoa, através daquele candidato. Então, se o partido consegue fazer uma boa votação, o partido passa a ter direito a determinado número de cadeiras. Então, por vezes, você vota num candidato que está no partido, que tem outros dois que são tem muito mais votos do que ele. E por conta disso, às vezes o partido não consegue fazer 3, por exemplo. Aí faz os 2 mais votados, e às vezes o terceiro mais votado é o cara, mas ele não entra por conta disso. Eu vou te dar um exemplo prático, em eleição municipal aqui de Cachoeiro. Se eu não me engano, foi 2012. Em 2012, o partido PSB, ele fez 3 vereadores. Sendo que
Uma das vereadoras que não foi eleita, ela teve 1.500 votos. Isso porque Cachoeiro, né, o mais votado, normalmente costuma ter 2.000 votos. Então a gente fica entre 2.000 votos e 1.000 votos ali. Né? Hoje em dia fica entre 700 e 2.000 votos. Mas na época ficava entre 2.000 e 1.000 votos. Quem tivesse mais ou menos essa votação entrava. Só que uma vereadora, uma candidata de 1.500 votos não entrou. Por quê? Porque ela foi a quinta mais votada. E da sexta, dos 5 primeiros mais votados, 3 eram do partido dela. E o partido dela não fez legenda para 4 vereadores. Aí você pensa, pô, a mulher que foi a sexta mais votada no meu município não entrou. Então, por isso que é importante a gente conhecer o nosso sistema eleitoral, o nosso sistema de votação, para poder entender algumas coisas, né? E a gente vai entender aqui o porquê do voto auditável. Bom, Juninho, você está falando disso eleição, você está falando de votação, você está falando que um entra e que o outro não entra, de onde você quer chegar? Eu quero chegar no seguinte sentido. Pensa você tendo que escolher um governador do estado, um presidente da república, você sai da sua casa 8 horas da manhã, você vai até aquela escola, enfrenta uma fila do caramba para você depositar o seu voto. Né? Às vezes você já não quer nem votar porque você está desiludido com o político, você está desiludido com política, mas você vai mesmo assim porque nós somos obrigados. E aí você sai de casa, faz aquela força para poder escolher um candidato e deposita o seu voto ali na urna. No final do dia, lá para 6 horas da tarde, 7 horas da tarde, vem a apuração dos votos. E aí você vê que aquele seu candidato, que você viu a campanha dele na rua, você viu a campanha dele na televisão, você viu que ele realmente tinha ideias boas, foi um candidato que ficou em terceiro lugar, e você fala, pô, segundo, terceiro, quarto, seja qual for. Você fala, pô, mas fulano tem umas ideias tão boas, por que ele não ficou em primeiro lugar ou não ficou melhor posicionado nessa coisa toda? E aí quando você fala assim, bom, eu não acredito, eu não acho que essa eleição foi assim, eu quero recontagem dos votos. Quando a gente pede recontagem dos votos no nosso sistema eleitoral, a gente vai ter uma recontagem dos votos às cegas. Por quê? Porque a nossa forma de votação é uma forma de votação às cegas. Lá em 2002, né, quando foi colocado a primeira vez o voto eletrônico, a urna eletrônica, na época foi feita uma festa, porque o nosso país era o país mais moderno no mundo em questão de votação. Nenhum país do mundo tinha uma urna eletrônica. Todos os países eram através do papelzinho, né? Essa forma antiquada, da época dos dinossauros, né? Nessa forma do papelzinho. No entanto, naquela mesma época, teve um candidato, se surpreenda, teve um candidato que não foi contra, mas ele disse que o sistema eleitoral eletrônico deveria conter algum dispositivo físico, algum dispositivo impresso, que a gente pudesse auditar essa urna eletrônica. Não se espante, este candidato era Ciro Gomes, o mesmo Ciro Gomes que em 2018, nesses últimos anos, é contra o voto impresso, é contra o voto auditável. Em 2002 ele era a favor. Sabe por que ele era a favor? Porque em 98 ele já tinha sido candidato e tinha ficado em terceiro lugar. E na eleição de 2002 ele sabia que poderia haver fraude no sistema eletrônico, porque o Lula era muito próximo do FHC presidente. Então ele imaginava, com o FHC presidente, o candidato dele é o Serra, mas ele é muito amigo do Lula, ele vai fazer com que as coisas fiquem polarizadas entre Lula e Serra, que foi o que aconteceu. Tanto é que nessa eleição, Ciro Gomes ficou em quarto lugar, nem em terceiro ele ficou. O Antony Garotinho que ficou em terceiro lugar nessa época. Então veja, desde aquela época o voto eletrônico ele vem sendo questionado. Porque depois que você deposita o seu voto na urna eletrônica, você não consegue mais saber para quem o seu voto foi. Eu te digo isso, eu fui mesário em 2 eleições. 2 eleições e um segundo turno, né, do presidente Bolsonaro.
Eu te digo o seguinte, as pessoas perguntavam, Juninho, você acredita, você não acredita, você acha que pode haver fraude? Eu falo, olha, pode ser que não tenha fraude, né? Eu não acho que tenha fraudes tão chamativas, mas o que eu sei é que depois que você vota, depois que você fecha a urna e você imprime o boletim, aquele boletim de urna, né, que é aquele papelzinho que você consegue ver ali a votação de cada um, depois que você fecha essa urna e você imprime esse boletim, você não consegue nunca mais saber quem de fato recebeu o seu voto. E aí, por que nós temos uma luta tão grande no voto auditável? Pelo seguinte, do mesmo jeito que você vai fazer uma fezinha lá na Mega Sena, você vai fazer uma aposta na Mega Sena, você precisa do seu comprovante para você ver, olha, realmente a mulher apostou no número que eu quis. Do mesmo jeito que quando você vai no jogo do bicho, você realmente, o bicheiro fez o jogo que eu fiz. Vai sair o resultado e vai estar lá, se eu ganhei ou se eu não ganhei. Quando você escolhe o presidente da República, quando você escolhe aquele que vai te representar a nível federal, você precisa ter algum tipo de comprovante que o seu voto foi naquele que você escolheu. E não é essa balela, igual eu via na época do Roda Viva, da entrevistadora lá que não sabia nem para onde estava ventando, falando, mas a compra de voto vai aumentar porque vai sair o voto impresso e a pessoa vai levar para casa. Gente, para com isso. Com o voto impresso você nem chega perto desse papel. Pensa assim, não tem a maquininha de cartão? Você passa o cartão, você digita e sai o comprovante ali do quanto que você pagou. O voto impresso é tipo isso. Você vai votar no seu candidato, vai sair aquele comprovante. Você votou em fulano, número tal, para cargo tal. Este voto vai ser destacado e cair na urna de papel automaticamente. Você nem chega perto do voto, do boletim, desse comprovante, você nem chega perto. Só que, quando a gente cria esse dispositivo de comprovante para a urna eletrônica, se a urna eletrônica der um resultado e você quiser questionar, você vai conseguir ter esse voto impresso para poder confrontar, para poder você colocar de frente um do outro e fazer uma auditoria. A palavra-chave do voto impresso é auditoria. Hoje tudo, você tem o e-social, você tem tudo que faz com que uma empresa tenha que andar nos trilhos, porque tudo dela vai ter um comprovante dentro da empresa, tudo dela vai para o Estado para poder você auditar se a empresa está certa, se ela está desviando dinheiro, se ela está sonegando imposto. E a mesma forma a gente tem que fazer com o nosso voto. O nosso voto é sagrado, porque ele tem que ir para quem a gente escolhe de fato. O nosso voto não pode ir para quem é do sistema. O nosso voto não pode ir para quem o presidente do Tribunal Superior Eleitoral quer. O nosso voto tem que ir para quem a gente quer. E para que isso aconteça, nós precisamos desse comprovante impresso, para a gente ver que realmente o nosso voto foi para quem nós escolhemos. Então, por isso que eu faço esse vídeo sobre o voto impresso e auditável. O voto impresso ele é auditável, ele pode ser recontado, ele é passível de fraude? Todo sistema é passível de fraude, mas com ele a gente vai ter algum tipo de segurança em relação à urna eletrônica. Beleza, meus amigos? Bom, não se esqueça, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, ative o sininho, se inscreva no meu canal e tamo junto! Sou o Júnior Correia, um abraço!